Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte e nós estamos começando nosso programa Palavra Ética. Como sempre, nós procuramos debater temas, trazer convidados que nos ajudam na educação para os direitos humanos. E você pode nos acompanhar pelo canal 6 ou canal 13 aqui em Belo Horizonte e Contagem e também pelo site da TV Comunitária, que ao vivo ou também depois os programas que ficam no nosso arquivo e podem ser consultados. Hoje, então, nós vamos falar sobre o direito, cultura, lazer, o direito à arte. E nós convidamos, então, a Jaqueline de Castro. Bem-vinda, Jaqueline. Bom dia, Deise. Muito obrigada. Aqui, Jaqueline, a gente costuma dizer que é bom dia, boa tarde e boa noite, porque o nosso programa, ele vai ao ar às vezes pela manhã, às vezes à tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Então, a Jaqueline de Castro, ela integra um grupo de pessoas, um coletivo, hoje preocupado e fazendo a defesa de um importante espaço de cultura em Belo Horizonte, que é o Teatro Klaus Viana. Eu gostaria, Jaqueline, então, de pedir para se apresentar, quem é você, de que forma você chega nessa luta, nesse projeto, e depois a gente compreender a importância desse Teatro Klaus Viana. Então, vamos começar por você. Quem é a Jaqueline de Castro? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por esse espaço e pela oportunidade. Nós aqui te agradecemos. Meu nome é Jaqueline de Castro, eu sou hoje gestora e produtora cultural, curadora de 2 festivais em Belo Horizonte, Dois na Dança, Festival Mostra Internacional de Solos e Duos, e o Horizontes Urbanos, que é um evento de dança contemporânea para o espaço urbano. Esse diálogo com o transeunte, essa coisa. E eu venho da dança, né? Já dancei, trabalho, o meu trabalho de produção ele envolve outros segmentos, mas o foco maior é a dança. Só uma curiosidade, a gente fala de direitos humanos de pessoas, você falou assim, eu já dancei, é possível parar de dançar? A gente brinca que a gente não está bailarina, né? A gente é possível, parei, mas... Só a dança profissional, mas eu acho que quem dança sente bem. Eu acho que eu continuei dançando, colocando as pessoas para dançar, trabalhando em outra área, quer dizer, eu nunca abandonei a dança. Sim, é só uma brincadeira, mas enfim, não, então entendo, você vem... É um sentimento bem forte, realmente. Mas a gente, a partir do ano 2000, a gente foi sentindo uma necessidade de se organizar. Sim. A classe de dança, falando especificamente, assim, por diversos motivos. A falta de fomento, a falta de espaço, um apoio ao artista independente, que não faz parte de uma companhia, né, que precisa de um espaço para trabalhar, e principalmente essa forma de fomentar essa arte dentro da cidade de Belo Horizonte. Eu acho também assim, de proteger as manifestações de arte em todos os lugares, como e que dança, né? E de que dança que eu estou falando, as danças elas são muitas, são várias, né? Então tem manifestações, e hoje o hip hop crescendo demais, tem a dança afro, assim, se a gente for falar aqui, são inúmeras as danças que a gente está falando. Jaqueline, sem perder o nosso foco aqui, que é exatamente a gente refletir sobre o Klaus Viana, mas quando a gente fala num programa de direitos humanos sobre dança, sobre cultura, é muito importante pensar o significado disso na vida, não apenas das pessoas que dançam, mas de toda a sociedade. O que se envolve, né? Assim, a geração de trabalho que você... Um espetáculo de dança, o que ele cria de geração, o que ele cria de comunicação, de o saúde, que ele cria de saúde, de alegria, de uma renovação de pensamento, de sentimento. Sim. Né? E esse envolvimento com a comunidade, sabe? Assim, a gente está sempre procurando ter contato com projetos sociais, de envolver as pessoas, né? Assim, então, é um trabalho muito amplo. Eu brinco que a gente trabalha 24 horas, porque, assim, graças a Deus, a gente faz o que gosta. Sim. Então, isso já é uma coisa... Né, assim, e que isso é um prazer toda hora, todo dia, mesmo com todas as dificuldades. Sim. Né? E neste projeto que você, como curadora desses 2 eventos, né, e está tão ligada, e esse acúmulo que você tem, qual a relevância, então, de repente, quando que surge essa notícia que o Teatro Klaus Viana vai desaparecer? É um caos, não é uma tragédia. Mas porque quando é que um vocês tiveram essa notícia? Olha, já tem aí uma coisa de 2, 3 anos que já se cogitava isso. A gente tem uma relação muito próxima com o Teatro Klaus Viana, a dança principalmente. Sim. É um palco maravilhoso. Ele citou, inclusive o nome do teatro era Teatro Elemig,
porque o prédio era um prédio da Telemig. Só para situar então para os nossos telespectadores, o Teatro Klaus Viana, ele funciona no antigo prédio da Telemig. Depois foi Telemar e hoje é a Oi Futuro. Que é a Oi Futuro. Então, quando fala o espaço cultural Oi Futuro, que é o Teatro Klaus Viana, fica no alto da Afonso Pena, ali em todo 4.000 e pouco. Exatamente. E eles, a gente fez um movimento muito grande para que o nome se tornasse Klaus Viana, que é um bailarino, coreógrafo mineiro, conceituado muito, assim, de extrema importância, que mudou a história do teatro e da dança no Brasil, né? E era um nome muito relevante no momento assim, que a gente tinha para poder nomear aquele espaço que atendia tão bem a dança, né? Então foi feito um movimento através da Patedeng, que na época era o sindicato de dança e tudo, junto ao Estado, e a gente conseguiu que ele passasse a chamar Klaus Viana. Então, de lá para cá, ele se tornou um teatro muito importante. Claro que para o teatro, para a música, a galeria sempre atendeu às artes plásticas de maneira de excelência, né? Uma galeria ótima, muito bem localizado. É um espaço que tem estacionamento, restaurante, quer dizer, eu sinto, é um complexo ali. Sim. Ô, Jaqueline, mas é interessante que a gente vê em primeiro momento, aquele teatro e tudo, esse espaço, ele poderia ser substituído. Mas por trás do surgimento desse Teatro Klaus Viana, eu fiquei até surpreendida, que eu confesso que eu não sabia, existe uma história já de luta pela proteção da cultura, do patrimônio cultural. Ele surgiu com o desaparecimento do Cine Metrópole, na Rua da Bahia, com Goiás. Sim, eu imagino que a maioria das pessoas em Belo Horizonte não sabe disso. Quer dizer, com o desaparecimento do Cine Metrópole, foi e que a população eu me lembro, a mobilização, porque estava desaparecendo aqueles prédios tão importantes, que eram o cinema, os cine-teatros, e quando era o Cine Patê desaparecendo, hoje também o Brasil, né? Candelária, Regina, Amazonas, a gente só vai perdendo. E assim, uma coisa que eu acho muito importante da gente pensar, a gente vive numa cidade jovem. Belo Horizonte é jovem. Belo Horizonte tem 100 e poucos anos, não é um Rio de Janeiro que está fazendo 450 anos, não é um São Paulo que tem mais de 500 anos. Mas, Jaqueline, mas nos assusta o seguinte, mesmo Belo Horizonte sendo uma cidade jovem, quanto já se destruiu isso que eu queria dizer, a gente é tão jovem e já perdemos tanta coisa. O Cine Metrópole, no lugar do Cine Metrópole existia o Teatro Municipal, que eu acredito que inclusive eu não sabia, né? Eu não sabia. Um prédio neoclássico belíssimo. Maravilhoso. Quer dizer, aquele teatro desmancharam, construíram um prédio maravilhoso, que era o Cine Metrópole. Na demolição do Metrópole foi feito um grande movimento, tem livros sobre isso. A classe artística se mobilizou assim, de uma forma maravilhosa. E na última manifestação, porque ele chegou a ser tombado, e o governador Tancredo Neves destombou. Quando ele foi destombado, descobriu que só existia a fachada. Então, quando ele foi destombado, aquela fachada já era um cenário de Hollywood, né? E aí, porque no lugar por trás já não tinha cadeira, já não tinha nada, ele já estava todo destruído. E aí, com a mobilização da classe, o Bradesco deu um cheque de $1.110.000 para que fosse construído lá nesse prédio que ia ser da Telemig, né, que era um prédio do Estado, para que se construísse um teatro. Então, quer dizer, o Klaus Viana, ele surge como uma medida compensatória pela perda, primeiro, de um teatro que era municipal, depois do Cine Metrópole, Cine Teatro Metrópole, e nessa luta resulta, então, nesse espaço Klaus Viana. Correto. Aí uma medida compensatória do Bradesco. Isso, tanto a Telemig quanto a Telemar e a Oi sempre cuidaram com extrema excelência desse teatro. Se você chegar lá hoje, ele está funcionando perfeitamente. Ele é muito bem cuidado. Ele é muito bonito, ele tem um carpete vermelho, belíssimo. Então, assim, e é uma pena, porque um teatro, ele pode se transformar num auditório para uma sessão do Tribunal de Justiça, mas um auditório jamais vai atender às artes cênicas. Jamais. Sim. Jaqueline, qual é o argumento relevante, por exemplo,
Tribunal de Justiça para transformar ali num espaço de audiência pública? O argumento é que as duas coisas não convivem no mesmo espaço, né? Tem várias normas técnicas e normas internas mesmo do tribunal, que essa convivência ela é impossível, né? O teatro ele teria que ser todo velado, assim, ele tem que ser todo independente, tem que ter uma rota de fuga separada para o tribunal, né? Agora, existe uma área onde é um estacionamento ao lado do... Era um estacionamento, hoje está até fechado já. Ali vão subir 2 grandes torres, que é uma obra que deve ficar pronta em 2018, uma coisa assim. E a sugestão é que se construa esse auditório que eles tanto precisam, nos moldes, porque o próprio presidente do tribunal falou que o espaço não atende a eles. Então, né? Vai ter que ser destruído mesmo. Inclusive o prédio inteiro não atende a eles. Vai ter que ser feita uma grande reforma, porque tem os gabinetes dos juízes separados, né, dos desembargadores, tem que ter banheiro individual, assim, vai ter que ser feita uma grande obra ali. Então, já que você vai ter que fazer uma grande obra, por que não construir um auditório que atenda, né? E preserva o espaço hoje do... E que atenda a eles, né, de forma que eles necessitam e mantenha o teatro funcionando para a classe artística. A gente percebe muito, ontem a gente teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, com a presença dos representantes do Tribunal de Justiça, dos deputados que estão em parcerias, né, com a gente, o secretário de Cultura e uma grande representação da classe artística, e a gente sente que é muito assim, falta vontade política. As pessoas até se disponibilizam em estar, de conversar, mas precisa de uma força maior, de um empurrão, de alguém que bata esse martelo, sabe? Sim. Jaqueline, nós estamos chegando no final do primeiro bloco aqui do nosso programa. Vamos, então, no segundo bloco, falar mais sobre essa mobilização da sociedade, e parece que tem muita gente que não caiu a ficha ainda da importância de mais um espaço cultural, de mais uma história que se perde. No segundo bloco, eu gostaria que você, como artista, como produtora cultural, nos situasse melhor isso aí. Então, nós estamos falando hoje sobre o direito à arte, à cultura e a responsabilidade, a história também, gente, mais um momento, quer dizer, tanto, não apenas um espaço, mas uma parte da nossa história mesmo aqui em Belo Horizonte que está sendo ameaçada. E nós conversamos aqui no primeiro bloco com a Jaqueline de Castro, que é produtora cultural, sobre, então, essa ameaça do desaparecimento do Teatro Klaus Viana em Belo Horizonte. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com mais informações a respeito deste problema. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil.
Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Então, essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. Eu sou Delza e vocês já me conhecem aqui da TV Comunitária. Como sempre, nós falando sobre educação para os direitos humanos. E hoje nós estamos trabalhando, conversando aqui com a Jaqueline de Castro, que está nos trazendo uma notícia ruim. Infelizmente, mais um espaço de cultura em Belo Horizonte que está sendo ameaçado. E pelo próprio Estado, né, gente? Que o governador, o ex-governador Antônio Anastasia, fez um decreto e desapropriando a área hoje onde funciona o Teatro Klaus Viana para o TJMG construir um prédio, segundo o entendimento das pessoas que estão mobilizadas nessa defesa, sem necessidade, porque tem já um projeto, a construção dos espaços lá onde vai funcionar o Poder Judiciário e pode ser criado um auditório para realizar audiências que não precisa ser necessariamente um teatro. E quem nos traz essas informações, então, é a Jaqueline de Castro. Jaqueline, como formou esse movimento aí em defesa do Klaus Viana? Olha, a gente fundou uma associação em 2002, que é a Associação Cultural Dança Minas, então é formado de um grupo de pessoas da área de dança, como a gente tem o Fórum Dança Minas, que hoje tem Fórum de Dança Permanente, né? Sim. Que deve estar mais ou menos uns 400 associados do Brasil inteiro, assim. E com essa mobilização a gente começou a fazer reuniões com vários assuntos. Sim. Né? E no meio do caminho surgiu essa notícia do Klaus Viana. Então a gente está dividido em comissões, cada comissão cuida de um assunto, só que o desaparecimento do Teatro Klaus Viana para a gente é uma coisa muito pesada, é mais uma grande perda da cidade de Belo Horizonte, tão jovem. Não adianta criar outro espaço, né? Não, para falar não que vai adianta, substituir. porque a história que foi construída ali, os festivais todos que aconteceram, todas as exposições, aquilo vai morrer com ele. Então, mesmo que a Oi construa em outro lugar, aquilo acabou, né? Como vários outros espaços em Belo Horizonte. E qual que é a peculiaridade daquele espaço? Ele é um espaço que atende, ele é uma casa de médio porte. Hoje Belo Horizonte tem novos espaços culturais, novos teatros, mas caríssimos, que pertencem à iniciativa privada, que cobram taxas altíssimas, e teatros com plateias muito grandes, que não atendem, às vezes, um público médio. Um público médio e espetáculos de médio porte. E que dá condições também de montagem mais acessíveis. Isso, é um local onde a gente consegue trabalhar, economicamente falando, nos dá uma melhor condição de trabalho. E é um teatro muito bem cuidado, a Oi mantém aquele teatro com excelência. Sim. Né? Então a gente é muito bem recebido lá. Então assim, vai ser uma perda muito grande, porque com o desaparecimento do Teatro Klaus Viana, essas casas de médio porte não existem. E principalmente para dança, quer dizer, eu já fui a show lá de música, tudo, mas ele, por excelência, um espaço da dança em Belo Horizonte? É um palco que atende a dança muito bem, muito bem. Pelo formato dele, pela amplidão, pela plateia, como a plateia foi construída, ele é muito bom para a dança. Sim. Ô, Jaqueline, quer dizer, depois existe esse coletivo aí em defesa do... Quais são as ações que vocês já fizeram concretamente? Quer dizer, vocês fizeram representação ao Ministério Público? Não, a gente está em diálogo, né, com todas as instâncias, né, inclusive a Prefeitura, a Fundação Municipal de Cultura, Secretaria do Estado, Governo de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça. Então já vem assim, dois anos de muita... E agora a gente está dentro da Assembleia Legislativa, com apoio dos deputados. Ontem aconteceu uma assembleia, né, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, com a presença do
dos deputados, de representantes do tribunal, com a classe artística, a gente estava muito bem representado, né, e o secretário de Cultura. Então, assim, agora o próximo passo vai ser uma reunião de trabalho para que se coloque na mesa com representantes da classe TJ, Secretaria de Cultura e Governo do Estado, para que se assente e se pense uma maneira de alterar essa decisão. Mas, quer dizer, o encaminhamento dessa audiência pública foi isso? Então, não tem um calendário ainda, não foi licitada essa obra? Eles ficaram de marcar essa próxima reunião de trabalho agora para maio ainda, sim, porque a data final de funcionamento do teatro é 30 de junho. Então, também a gente não pode estender muito esse prazo para que a gente tenha tempo de trabalhar, né? Sim. Jaqueline, sabe o que eu percebo também? Assim, que, de um modo geral, a população está muito mal informada sobre esse acontecimento, sobre esse fato. Sim. Está havendo, tipo, um boicote da imprensa aqui ou não? Não, eu não... Porque não existiu uma mobilização? Alguns jornais, saíram alguns jornais, algumas TVs. É porque tem que ser uma coisa espontânea, né? É uma mídia que ela tem que vir espontânea. A gente até... cada um com o seu esforço, né, assim, com os parceiros de trabalho, a gente tentou divulgar, a gente está tentando todas as ações, a gente procura os assessores de imprensa, os que trabalham com a gente manda para os jornais, assim, não tem uma cobertura assim, bem focada nisso, mas já houveram algumas coisas, entendeu? E as redes sociais, né, a gente está trabalhando muito em cima das redes sociais. Tem as pessoas, né, que são sensíveis a essas causas e que querem mais informação, vocês criaram uma página, alguma coisa? Tem no Facebook, tem o Dança Minas, e a partir da página do Dança Minas você consegue... e tem o movimento Viva Klaus. Viva Klaus. Viva Klaus, hashtag Viva Klaus. Sim. Klaus é K-L-A-U-S-S. Sim. Jaqueline, quando nós deparamos com uma situação dessa, quer dizer, como nós falamos no primeiro bloco, quer dizer, Belo Horizonte já perdeu muito do patrimônio. É uma cidade com 100 e poucos anos, mas quanto já foi destruído de patrimônio, arquitetura, né, na arquitetura, de fim de espaços importantíssimos, tanto dos cinemas, quanto arte e tudo. E você diz agora que neste caso específico do Klaus Viana, está faltando vontade política. Quer dizer, quando vocês vão para esses diálogos, por exemplo, a sensibilidade do Ministério Público, a sensibilidade dos deputados, ou existem deputados que acham que é irrelevante, por exemplo, que pode tirar o teatro daqui e construir outro ali? Não, tem as pessoas que acham que é assim, tira daqui, bota ali, constrói um espaço alternativo ali, sabe assim? Isso tem, porque é uma informação que a pessoa não tem essa vivência. Né? Então, assim, uma concepção real de o que é cultura, né? A gente tem vários exemplos, por exemplo, transformar o Auditório Topázio do Minas Centro num teatro. Né? Chamaram o Pedro Pederneiras, que é uma excelência um engenheiro, que é uma pessoa que não é só do papel do estudo, ele é um técnico que sobe, que afina, e conhece presencialmente teatros do mundo inteiro, para transformar o Auditório Topázio num teatro. Não tinha condição. Tinha que baixar 6 metros o palco, ali é água. Belo Horizonte está em cima da água. Ali é o espaço onde tem muita formatura ali, né? E não tem centro de convenções. É uma falta de informação, pela necessidade técnica de atendimento às áreas, né, às especificidades de cada área. Sim, né? E especificamente com relação a essa má vontade ou falta para realmente proteger o Klaus Viana, uma vontade política. Então vamos dar nome aos bois aqui. O governador do estado, ele poderia anular essa desapropriação? Com certeza. O Ministério Público, incisivamente, sim, por exemplo, uma ação popular, uma ação civil pública, exigindo que fosse preservado esse espaço cultural. O presidente do TJ, presidente Pedro Bittencourt, quer dizer, o acesso à justiça é um direito fundamental. Eu acho que mas será possível qual a imagem do Tribunal de Justiça com o encerramento das atividades do teatro e qual seria a imagem do Tribunal de Justiça com a continuidade, possibilitando a continuidade do teatro? Isso seria uma coisa muito importante para Minas Gerais, né? Eu acho que é a imagem do Tribunal de Justiça perante a comunidade.
né? Acho que é um momento de sensibilização, sabe assim, a gente está tentando sensibilizar essas pessoas, fazer com que elas entendam a importância, que todo mundo já sabe, né, da educação, da cultura, né? E seria mais um espaço, só eu, faço 2 festivais no teatro há 5 anos, que é o 1, 2 na Dança, e faço a produção de um festival da Bahia, que vem todo ano para cá, que é o Viva Dança, festival internacional, fora companhias estrangeiras, né, esporadicamente artistas locais que a gente produz e tudo. E, quer dizer, é um teatro que nos atende perfeitamente. Ok. Jaqueline, então quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Volte, venha nos falar mais sobre dança, traga também, né, um pouco dessa arte para nós aqui. Então, gente, nós aqui da TV Comunitária temos esse compromisso e fica um apelo aqui aos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, especialmente ao presidente. É óbvio, eu sou advogada, eu sou professora de direito, eu entendo que existe hoje sobre o judiciário essa exigência de acesso à justiça, de ampliação de espaço, de condições de trabalho, mas não justifica a destruição do Klaus Viana, o desaparecimento. Ainda que rebatize outro espaço de Klaus Viana, não vai ser a mesma coisa. A Jaqueline nos mostrou, com todo o conhecimento de causa, a importância desse teatro de porte médio, do custo dessa empresa, Oi e qual que é a outra? Que são as duas que... Oi Futuro. Não, anteriormente, é a Oi Futuro, né? Sim, que a Oi Futuro, que dá toda a estrutura e uma colaboração muito importante aí para a dança em Belo Horizonte. Então fica aí, e também esse convite, a mobilização de todos os belo-horizontinos que sabem a importância desse espaço, e nós temos que nos mobilizar e apoiar esse coletivo aí, vamos acompanhar essas notícias. Então nós vamos ficando por aqui, quero agradecer não apenas a Jaqueline de Castro, mas também a esse coletivo que está lutando aí, nos mostrando a importância desse espaço, a nossa equipe aqui da TV Comunitária, nossos produtores e principalmente você, telespectador, que sempre nos acompanha e que nos incentiva a dar continuidade a esse trabalho. Até semana que vem.